Oi, eu sou o Bruno Raponi, hoje eu tô aqui na Cinevice e a gente vai falar de alguns dos meus filmes favoritos. É genuinamente mais estressante do que parece. Começando aqui então nos importados, existe uma versão linda de um dos meus filmes favoritos, As Horas. Eu vi esse filme a primeira vez quando eu tinha 14 anos e alugou um triplex, um quadriplex na minha cabeça para sempre, porque eu não sei quem é que fala, se é a Greta Gerwig que fala, se alguém da produção souber a citação exata. Quem foi? Foi um teórico de cinema italiano. Qual o nome? Iscioto Canudo. Iscioto Canudo? Foi o Iscioto Canudo que disse que cinema é a junção de todas as artes juntas, e esse aqui combinou tudo, trilha sonora, figurino, fotografias, atuações, porque tem um elenco não só a Meryl Streep, a Julia Moore, Nicole Kidman, mas a Toni Collette, o Ed Harris, a Claire Danes, o Jeff Daniels, a Alison Janney, o John C. Reilly. Eu poderia contar o filme inteiro para vocês, e ainda assim vocês iam assistir, ficar surpreendidos e emotivos, porque é um filme assim tão sensível da forma que ele é feito, que, enfim, incrível. O que aconteceu com Baby Jane, essa edição, um livrinho bem bonito. Eu acho que existem atuações no cinema antes da Bette Davis nesse filme e depois da Bette Davis nesse filme, porque o que ela fez e que eu acho que foi surreal. Tem uma citação que ela fala no filme, que ela diz que a Jane era um tipo de pessoa que não tirava maquiagem, ela só botava mais maquiagem na cara, por isso que ela tem essa aparência no filme, e foi ela mesma que fez a maquiagem. Não dá pra dizer que é um filme de terror, mas ele é um suspense muito bem construído, e ela faz uma personagem trágica tão bem, que, enfim, né, gente, a Bette Davis é a Bette Davis, o que eu vou dizer? E depois a gente tem essa versão aqui de A Pior Pessoa do Mundo, que é um filme recente, 2021, 2022, é difícil falar desse filme, porque esse é um daqueles filmes que tu assiste, tu pensa, eles cozinharam alguma coisa, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Esse filme é um grande sentimento, assim, de todo mundo que tem entre seus 23, 29, 30 anos em um momento. É porque é muito difícil tu fazer um filme onde os personagens estão perdidos e como tu vai mostrar e falar isso. E esse filme, ele te leva por uma jornada. Tá, sinto que agora é a oportunidade de eu explicar algo, porque foi feita uma postagem de filmes que inspiraram, obrigado por estar aqui, eu botei esse filme, um amigo meu me disse assim, como é que tu chegou disso aqui pra obrigado, o que acontece? Esse aqui eu acho que é o primeiro filme do Haneke que eu assisti, Violência Gratuita, e tem um momento nesse filme, já pro final, que acontece uma coisa horrível, e existe um plano de 11 minutos em que os personagens estão ali e não corta, fica naquele desenvolver por 11 minutos, e no máximo a câmera vai pro lado para mostrar uma movimentação. Isso é uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava pensando no filme, porque o filme, grande parte, obrigado, se passa com o casal sentado no sofá, com um plano que não corta por um bom tempo, e depois, quando existem os diálogos entre os dois, na edição a gente priorizou quem estava escutando e não quem estava falando, para ter uma distorção de, ok, eu vou prestar atenção nessa pessoa que está sendo afetada pelo que está sendo dito, não nessa pessoa que está dizendo, porque nós já estamos escutando. Então o Haneke queria professora de piano também. E aí todo mundo fala desse filme da Isabelle Huppert, não tem como falar na Isabelle Huppert nesse filme. Ela, enfim, assim como Violência Gratuita, eles têm muitos planos longos nesse filme, e que, de novo, a Isabelle Huppert, ela entrega, assim, a personagem dela é uma pessoa complicada, ela é uma pessoa reprimida, não só sexualmente, mas ela tem uma relação complicada com a mãe, ela tem uma relação complicada com os alunos, e ela consegue fazer uma coisa tão grande, tão contida, e ela consegue explorar bem nesses planos longos que o Haneke usa. Eu não sei dizer se o Bergman é o meu diretor favorito, ou se é o Kubrick, ou se é o Scorsese, eu não sei, mas Cenas de um Casamento, uma recomendação não só por ser, na verdade, isso aqui é minissérie, mas em questão de roteiro, você pensa como é que duas pessoas falando por 6 horas consegue ser interessante. Consegue. Ele dá umas canetadas assim tão profundas sobre vida, sobre relacionamento, tem toda a questão dele com a Liv Ullmann, que também está nesse filme. E existe uma coisa muito legal, não só na Liv Ullmann e no Bergman, mas, por exemplo, no Cassavetes e na Gena Rowlands, que quando um diretor e a sua esposa, sua namorada, sua cônjuge, na época, trabalham juntos, isso é perceptível, se torna um pouco mais vulnerável e sensível à atuação, à entrega, e porque canetaço, canetaço. Mas Sexo, Mentiras e Videotape, ele é outro, até fazendo gancho com professor de piano, ele lida com questões
psicológicas do personagem tão internas, e principalmente filmes que lidam com sexualidade, é muito fácil ficar uma coisa falsa, ou nada a ver, ou às vezes dependendo até um pouco patética, que tu fica, parece gratuito, mas esse daqui, o Soderbergh, ele, se eu não me engano, ele até nem tem nenhuma cena de sexo, pelo que eu me lembro. O pessoal que viu o filme, alguém... Não viu? Não lembro? Eu acho que não tem nenhuma. E ainda assim é um filme tesudo pra caralho. Então tu pensa, como é que chegamos aqui? O que está acontecendo? Grande filme. Esse filme eu tenho um apego emocional com ele muito estranho, porque é um filme terrível de assistir. Animais Noturnos é do Tom Ford. É o segundo filme dele. O que mais me pega nesse filme, na real, é que tem 3 histórias acontecendo, são 3 linhas do tempo, e dá pra diferenciar cada uma delas pela saturação do filme, pelas cores, pelos figurinos. Ele é muito visual, claro que o Tom Ford é um estilista, então isso vai aparecer no trabalho dele, mas são 3 histórias completamente diferentes e que se entrelaçam. Por exemplo, a cor do sofá de uma tem a ver com a cor do carro de outra história, e uma coisa simboliza a outra sobre o passado, sobre o que um personagem fez pro outro. Quero dar uma olhada nas comédias, ver o que tem nas comédias. Esse aqui eu vi recentemente, que é Se Há Seu Bem Demente, que é do John Waters. Ele tem uma citação ótima, que existe o bom mau gosto e o mau gosto. Esse filme, ele parece ser um grande delírio, que assim, tive uma ideia. E aí, por mais que tenha tido um orçamento, ele passa muito vibe de cinema de guerrilha, que é uma coisa que esse filme defende um pouco. Sobre como... Ele é 2000. E aqui ele já falava sobre como o cinema é usado para fazer dinheiro, e sobre como franquias existem para manter esta roda rodando, e o cinema sempre sendo essa máquina de fazer dinheiro, e não se preocupar tanto com o conteúdo e com a arte em si. Este outro filme aqui, quando me perguntam qual é a maior comédia já feita no mundo, eu digo que é Smiley Face. Sou uma pessoa que, assim, ó, já usou muita droga, conseguiria fazer um filme desse, e eles conseguiram. Smiley Face, a Anna Faris, ela é uma atriz que sem querer come brownies especiais, e o filme inteiro é ela simplesmente tentando sair de casa para fazer um teste. Só que esse filme, ele é tão sensorial, de uma certa forma, a edição, a música, os cortes, os planos, e é uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na vida, de verdade. Poderia ficar horas falando sobre, mas eu não vou fazer isso. Me divirto. O que mais? Deixa eu ver um filme brasileiro aqui agora. Eu poderia falar de tantos, na real, mas é que eu não sei se tem um DVD, porque, por exemplo, se eu achar eu puxo, mas Meu Tio Matou um Cara, e eu também ia falar de O Homem que Copiava, os dois são do Jorge Furtado, e Saneamento Básico, que é do Jorge Furtado também. Adoro o jeito que o Jorge Furtado escreve, é uma comédia tão perspicaz, tão sutil. No tópico talaricagem, eu vou falar de Cidade Baixa e O Quadrilho. O Quadrilho foi indicado ao Oscar de melhor filme internacional, e é muito suco de Brasil um filme de talaricagem ser indicado ao Oscar. Mas Cidade Baixa também. Monogamia matou ele. Esse aqui é o primeiro? Esse aqui é o primeiro filme dos normais. Eu, particularmente, prefiro o segundo. Mas a série, o filme, todo esse universo... A Fernanda Young era uma cabeça incrível mesmo. Que o homem copiava. Olha, eu fui de uma coisa para outra. Mas, enfim, Jorge Furtado também. E... Os Normais, maior série brasileira já feita. Uma menção de honra e uma menção óbvia, Central do Brasil também. Quem não assistiu, assista. Quero falar muito agora de um filme que tá dentro de um box, que divide opiniões, mas é meio que um dos grandes filmes da minha vida, que é Batman e Robin. Eu acho que é também um dos filmes que eu mais vi na minha vida. Eu tinha o VHS dele, eu tenho o VHS ainda, com a estruturinha azul. Eu sei que é um dos piores filmes de super-heróis já feitos no mundo, mas é que eu sei de cor esse filme. Eu acho que existe algo tão... Eu não acho que foi intencional ele ser ruim. Aconteceram coisas que o filme saiu do jeito que saiu. Hoje em dia, onde os filmes de super-herói não tem sombra, não tem nada, de novo, se a Subdemente estava certo,
onde tudo se tornou uma fábrica. Esse filme, por ser tão camp, por ser tão colorido, pelo Batman ter mamilos, tu olha e pensa, o que é isso? De onde é que isso aqui surgiu? E sei citar grandes falas desse filme aqui, grandes falas. No tópico ainda, filmes que eu mais vi quando era pequena, esse filme, na verdade, talvez tenha sido culpado do porquê eu entrei pra fazer cinema, porque eu quis ser ator inicialmente. Porque eu vi no cinema, e depois eu tinha o VHS, e quando eu terminava o filme, era exatamente assim a capa, existia o making off do filme. E aí eles mostravam como as gravações foram feitas no chroma key, com as atrizes penduradas, eles pegando aquilo, botando no computador e apagando o cabo, e criando um cenário e botando asa. Eu pensei, dá pra fazer isso? Então eu sempre tive isso na minha cabeça de que, nossa, dá pra fazer. Porque eu me lembro que na época, esse filme 2001, um filme brasileiro com essa tecnologia, é muito bem feito. Até hoje esse filme é muito bem feito. Se duvidar, até mais bem feito do que é feito hoje em dia. Eu tô falando isso de todos os filmes, maior filme de todos os tempos, isso e aquilo, mas o maior filme de todos os tempos de verdade é Mamma Mia, e não existe argumentos. Mas é que, genuinamente, é um filme que eu vi muitas vezes, acho que eu tive mais de um DVD desse filme, de tanto que eu vi. E eu gostei do primeiro momento, foi tudo nesse filme. Tu vê que eles gravaram e se divertiram, e no final do dia, às vezes é isso que importa, se reunir com os amigos, se divertir, fazer um filme cantando músicas do ABBA na Grécia. Eu não tenho mais o que falar desse filme, é gigante, imenso. Moulin Rouge, Chicago, Hairspray, All That Jazz. Os produtores, eu acho um filme, assim, genuinamente engraçado, é outro filme que eu acho, tipo, parece um surto, esse tipo de humor. Enfim, gente, eu acho que hoje era isso. Tem muitos outros filmes que eu poderia falar, ia ficar um vídeo imenso, mas, enfim, fiquem atentos que sempre vai ter alguma recomendação legal. E a Cineviso tá aqui para quem quiser vir conhecer também. Muito obrigado.